Hoje, viemos à Assembleia Sagrada da Festa dos Pães Asmos. Vamos tomar um tempo para estudar as palavras de Deus, com o sermão intitulado O Sofrimento de Cristo na Cruz. Hoje é a Festa dos Pães Asmos, onde nós celebramos o sacrifício de Cristo. Qual foi o motivo do sacrifício de Cristo? Em todas as coisas, há uma razão para cada resultado. Qual foi o motivo de Cristo ter sido crucificado? Devemos procurar pela resposta na Bíblia. Quando olhamos para a resposta do profeta Isaías, Cristo teve de sofrer por causa das nossas transgressões e iniquidades. Através dessa festa dos pães asmos, devemos refletir sobre o sacrifício do nosso Pai Celestial e da nossa Mãe Celestial. Depois de compreender seu amor corretamente, devemos encontrar nossas irmãs e nossos irmãos perdidos, ao compartilhar o amor de Deus em Samaria e até os confins da terra, assim como Deus nos ensinou. Vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 20. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. 2000 anos atrás, Deus mostrou através das Escrituras vários eventos que aconteciam na festa dos pães asmos. O dia seguinte é o da Santa Festa da Páscoa. Jesus foi negado por Pedro 3 vezes e foi abandonado por todos os seus discípulos. Enquanto pensava nos sofrimentos que ele estava prestes a passar na cruz, Jesus orou sinceramente no Getsemane: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se olharmos o versículo 47, Judas Iscariotes traiu Jesus com um beijo. Vocês também podem encontrar a cena onde Jesus sentiu muito por Pedro, quando ele negou Jesus por 3 vezes. Agora, vamos para o versículo 66. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 66. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos, do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és Cristo, dize-nos. Então, Jesus lhes respondeu: Se vou-lo disser, não o acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora, estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então, disseram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: Que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Nessa situação, um bando de pessoas que não podiam acreditar em Jesus tentou prendê-lo muitas vezes. No final, ele foi julgado diante de Pôncio Pilatos e recebeu uma sentença pior do que a do assassino chamado Barrabás, como podemos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos ver o versículo 26. E como o conduzissem, constrangendo um sireneu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguiam numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai, antes, por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram.
Nesses dias, dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Porque, se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros. A si mesmo se salve se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Neste dia, há 2000 anos, na festa dos pães asmos, Jesus foi crucificado às 9 da manhã. A hora em que Jesus foi crucificado é o horário em que nós estamos guardando o culto da manhã hoje. Até a sua morte às 15 horas, Jesus experimentou a dor da crucificação. Foi açoitado e perfurado com uma lança. Ele foi ridicularizado e zombado por todas as criaturas. Mas ele foi capaz de suportar tudo, porque ele acreditava que o seu sacrifício e seu sofrimento era a única maneira de salvar os seus filhos. Esse foi o nosso Pai que carregou o peso da cruz sem abrir a sua boca. Em todas as coisas, há uma razão para cada resultado. Quando descobrimos os motivos para esse resultado na Bíblia, podemos entender que tudo aconteceu dessa maneira por causa dos nossos pecados. Agora, vamos abrir o livro de Isaías, capítulo 53, e entendamos corretamente o significado da festa dos pães asmos e do sacrifício de Cristo. Dessa forma, nós, os filhos de Deus, devemos nos esforçar para não perder a nossa fé ou a esperança pelo reino dos céus, para que o sacrifício do pai e o amor da mãe nunca sejam em vão. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Como explicado no livro de Isaías, capítulo 53, a razão de Jesus ter sido crucificado foi por causa das nossas transgressões. A Bíblia nos ensina que esse resultado foi por causa das nossas iniquidades. Devemos ser os filhos de Sião, que sempre se lembram da razão, do Pai Celestial e da Mãe Celestial, terem se sacrificado e passado por esses sofrimentos. Se não formos capazes de compreender o doloroso sofrimento na cruz, iremos negligenciar a nossa fé. Quando não compreendemos o valor do amor que o Pai e a Mãe nos dão, vacilamos em nossa vida de fé. Para prevenir que isso aconteça conosco, devemos guardar essa festa dos pães asmos, sagradamente refletindo sobre a nossa fé. Ao ver a primeira epístola de João, capítulo 4, vamos nos tornar os filhos de Sião, que nunca traem a incrível graça de Deus, que perdoou nossos graves pecados sem pedir, para prestarmos contas. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Para nos salvar, Deus foi açoitado violentamente, foi zombado e ridicularizado por todas as criaturas e foi perfurado com uma lança. Mesmo com a dor da crucificação, ele não fugiu, ele suportou tudo. No fim, o motivo dele ter suportado tudo foi por causa do seu grande amor em nos fazer viver, como mostrado nas palavras na primeira epístola de João, capítulo 4. Eu creio que nós, filhos de Sião, devemos lembrar e gravar esse amor e sacrifício de Cristo profundamente em nosso coração. Vamos continuar com o versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós
e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Através da festa dos pães asmos, que estamos guardando hoje, podemos entender que Deus nunca se esquivou, mas que suportou o sofrimento doloroso na cruz para nos salvar. Também, através das palavras registradas no livro de Isaías e na primeira epístola de João, podemos ter um vislumbre do amor e do sacrifício do Pai. Eu sinceramente espero que continuemos correndo em direção ao eterno reino dos céus, com todo o nosso coração e mente, e que guardemos a nossa fé até o fim, para que o amor de Deus dado a nós nunca seja algo em vão. Tendo recebido o amor de Deus demonstrado na cruz, vamos gravar mais uma vez o significado da festa dos pães asmos e guardemos o sacrifício e o amor de Deus profundamente em nosso coração, pedindo que todos os nossos irmãos e nossas irmãs em Sião participem na obra do Evangelho mundial, que salva a humanidade nesta época. De acordo com a vontade do Pai e da Mãe, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.